Da amada do Senhor, que alegria estarmos juntos, celebrando, adorando, vivendo a comunhão e vivenciando a presença do Senhor. Tem hora que a presença do Senhor está tão palpável que é como se nós pudéssemos pegá-la, né? É incrível, que maravilha. Bom, nós estamos chegando ao final de nossa série, a série intitulada Destruindo os Mitos que nos Fazem Sofrer. E hoje será o último tema, e essa era a hora que vocês iriam fazer assim. Boa, a gente não ensaiou direito não, mas valeu. A gente tem visto nesse tempo que mito vem do grego mitos, que significa discurso ou narrativa, e nós vimos que podemos dizer que os mitos eles são narrativas simbólicas de caráter religioso ou cultural, usadas teoricamente para explicar a origem do mundo, fenômenos naturais e até a existência humana. E que esses mitos, eles eram considerados e são considerados verdadeiros, inquestionáveis até, pelas pessoas que os criaram. Nós vimos isso porque esses mitos e suas interpretações erradas acerca daquilo que eles trazem, eles têm corrompido de alguma forma a fé e atrapalhado o crescimento de muitos cristãos. Esses mitos, eles têm distorcido a mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho, e criado expectativas que elas fogem da real do que o Evangelho nos traz. A verdade é que esse fato tem causado muito dano à igreja e tem trazido muito sofrimento ao longo dos anos. O intuito dessa série, Destruindo os Mitos que nos Fazem Sofrer, é expor alguns enganos, confrontá-los com a verdade que é a palavra de Deus e conduzir cada coração para a cura, para que tenha clareza, trazendo liberdade. Nós, nesse período, nós já falamos sobre a importância daquilo que cremos, uma vez que a fé é o alicerce para uma vida saudável, tanto espiritual quanto a emocional. Viver pelo que crê e não pelo aquilo que nós sentimos é um posicionamento que deve ser indispensável para todos nós. Nós falamos também de que crer completamente no Senhor ainda é um pouco distante para muita gente, já que muito do que se atribui a Deus é baseado em mitos e não na verdade acerca de Deus e dos seus atributos. Por conta disso, nós refletimos na segundo tema sobre acerca das verdades de Deus, pois os mitos eles tentam nos tragar para muitas inverdades, mas o Evangelho do Senhor ele é libertador, e Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, na semana passada, nós vimos que é preciso destruir o mito da mudança rápida, da mudança instantânea. E existe sim um processo que nos leva à maturidade espiritual. E até que nós possamos atingir a plenitude da maturidade em Cristo, nós seremos moldados diariamente pelo Senhor. Portanto, nós não devemos permitir que enganos nos tragam sofrimentos. A verdade contida na palavra, ela nos dá força para que nós possamos superar todos esses mitos e muitos outros que tentam nos corromper. Portanto, hoje, nós vamos encerrar vendo que existe um mito que precisa ser eliminado da nossa vida, porque ele nos corrói e nos faz muito mal. Então, hoje nós vamos destruir o mito acerca da ansiedade. Ansiedade. A verdade é que todos nós vivemos em um mundo complexo, em um mundo acelerado, cheio de incertezas e muitas pressões diárias de todos os lados. Nós vivemos em um tempo assim, e viver assim é fácil que muitos de nós se sintam sobrecarregados, inquietos e até perdidos
nesse mundo diariamente. Nós temos refletido e aprendido na palavra de Deus que ela nos convida a olhar para além das circunstâncias e encontrar descanso naquele que tem o controle de todas as coisas, que é Jesus. Meus irmãos, cada um de nós tem uma rotina. Cada um de nós tem uma rotina. Só que com a rotina surgem os desafios na nossa vida diariamente. E buscar organização diante das batalhas, para dar conta das responsabilidades e esforços para resolver esses problemas, surgem muitas adversidades. E o que é que nós devemos fazer? Aqui, nesse instante, diante de tantos dilemas da rotina que nos tenta tragar, nós acabamos muitas vezes colocando um peso, uma sobrecarga sobre os nossos ombros. E essa sobrecarga se chama ansiedade. Ela vai se infiltrando muitas vezes silenciosamente. Quando nós tentamos controlar tudo, quando nós tentamos antecipar o amanhã, quando nós tentamos carregar sozinho o fardo daquilo que ainda não aconteceu, e sem perceber, o que era apenas uma busca por solução, termina se transformando em mais uma fonte de inquietação na nossa vida. Um problema a mais, criado pela nossa própria pressa de querer controlar todas as coisas. Nós precisamos destruir o mito de que posso controlar as coisas se eu me preocupar mais com elas. Sabe, tem aquelas velhas frases, não, se eu ficar aqui constantemente, alguém focado nesse problema, eu vou conseguir resolver. De repente o problema que ainda vai surgir, ou muitas vezes não. Existe um provérbio que diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Um coração ansioso, ele só faz nos deprimir, ele só faz buscar nos frustrar, nos corrói. Nós precisamos eliminar esse mito de uma vez por todas da nossa vida. E sobre essa verdade, eu quero mais uma vez orar com vocês. Baixe suas cabeças, vamos falar com o Pai. Senhor, como já foi orado hoje aqui, nós só queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós preferimos estar aqui, na tua casa, em família, te louvando, te adorando, vivendo a comunhão e ouvindo a tua palavra, Senhor, porque eu sei que tu estás presente nesse lugar. E se tem uma coisa que nós temos aprendido, Senhor, é que onde tu estás, maravilhas acontecem, Senhor. E eu creio que tu estás fazendo maravilha no meio de nós, nessa tarde aqui hoje, Senhor. Eu creio, Senhor, que a tua presença está curando corações ansiosos. Eu creio, Senhor, que a tua presença está curando, Senhor, pessoas que estão libertas, estão presas, aprisionadas pela ansiedade. Pessoas que estão aprisionadas pela insegurança. Pessoas que estão se sentindo só, mas que eu creio que está sentindo a tua presença agora de uma forma sobrenatural, os abraçando. Oh Pai, se precisar, coloca-nos no colo. Fala, sussurra o nosso ouvido. Nós queremos te ouvir, nós queremos te sentir, nós queremos enxergar a tua direção. Por isso, Pai, lança fora toda e qualquer distração, porque essa tarde nós queremos ouvir a tua poderosa palavra, para sairmos aqui totalmente libertos, renovados e plenos da tua presença, Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam alegres da tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém, Senhor. Olha, a preocupação excessiva, ela nos dá uma falsa
sensação de controle. Como se, ao pensarmos constantemente sobre um problema, nós pudéssemos impedir que o mal ele possa acontecer. Como se nós pudéssemos planejar aquilo que ainda vai acontecer e a gente pudesse resolver por nossa própria força. A verdade é que a ansiedade, ela não resolve nada. Ela apenas rouba a nossa paz, ela consome a nossa energia e ela nos afasta da confiança plena que devemos ter em Deus. Preocupar-se não é o mesmo que preparar-se. Tem muita gente que anda muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, mas não anda se preparando para o que pode ou não acontecer amanhã. Preocupar-se não é o mesmo que preparar-se. E confiar não é o mesmo que ignorar. Às vezes tem uma pessoa que está tão confiante e tão plena de Deus, que a outra pessoa chega assim: tu não está preocupado com o que vai acontecer amanhã não? Tu estás aqui meio que ignorando aquilo que pode acontecer na sua vida. É porque essas pessoas não enxergam que a outra pessoa ela tem plena confiança em Deus. Não é ignorar o problema, é confiar no Deus que pode resolver todo o problema. Então preocupar-se não é o mesmo que preparar-se, assim como confiar não é o mesmo que ignorar. Quando nós entregamos as nossas aflições ao Senhor, nós reconhecemos que o controle está nas mãos dEle, não nas nossas. E é aí que nós começamos a encontrar descanso para a nossa vida. No texto que a ministra Marcília leu hoje, o texto do Sermão do Monte, antes de dar a solução para lidar com a ansiedade, Jesus ali, ele descortina, sabe? Descortina, quando ele tira a cortina, que a claridade e a luz entra, Jesus descortina ali a ansiedade e mostra como ela é enganosa. Ele destaca, olha o texto: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não se preocupem com a sua própria vida, diz o próprio Jesus. Aqui ele quer combater a ideia de que a preocupação ela pode garantir alguma segurança. Todos nós temos necessidades que são básicas, isso é verdade. A ansiedade ela é desnecessária, porque além de roubar nosso tempo e trazer muitos males, ela não muda o futuro e ela ainda rouba o nosso presente. O texto diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, mas amanhã é lançada ao fogo, não vestirá mais a vocês, homens de pequena fé? Às vezes a gente está tão ansioso por algo do futuro, que a gente fica vivendo algo que não aconteceu e perde as maravilhas que Deus quer nos dar aqui, agora, no hoje. Jesus ainda deixou claro que a ansiedade é coisa de pagão. A ansiedade é a prática do ateísmo. Viver como se Deus não cuidasse de nós, como se Deus não existisse e não ligasse para nós, é fruto de uma compreensão errada sobre quem Deus é. E o texto também nos fala sobre isso. Ele diz: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Nós não precisamos nos preocuparmos no sentido de ficarmos ansiosos e perder os nossos dias do que Deus está nos trazendo hoje, com aquilo que ainda vai ou não acontecer amanhã. Se nós confiamos no Senhor, nós seguimos em obediência àquilo que Ele nos traz, com a tranquilidade de que, olha, o que for acontecer amanhã, está tudo no controle de Deus. Então, uma vez que nós compreendemos um pouco mais sobre a ansiedade e todos os males que ela pode nos causar, Jesus nos chama para algumas claras atitudes
para que nós possamos destruir esse mito. Então eu quero ver 3 apenas com vocês aqui. Acompanhe comigo. Eu destruo o mito da ansiedade compulsiva quando coloco Deus em primeiro lugar. Quando eu começo a colocar Deus em primeiro lugar, eu começo a destruir o mito da ansiedade. É um chamado à prioridade espiritual, meus irmãos. Jesus nos ensina que ao invés de nós ficarmos vivendo em função das preocupações materiais, nós devemos colocar em Deus. Nós devemos colocar o Senhor no centro de todas as nossas decisões, dos nossos desejos, das nossas ações. O reino de Deus, ele representa o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre tudo que nós fazemos. E a sua justiça é o padrão divino que vai nos orientar a vivermos uma vida com integridade, com fé e com amor. Quando nós buscamos em primeiro lugar a Deus, nós não estamos ignorando as nossas necessidades, não. Nós estamos confiando que o Pai, que conhece cada um de nós, cada uma das nossas necessidades, Ele proverá no tempo certo todas elas. O texto nos diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele não diz isso vai ser acrescentado, olha, só aquilo vai ser acrescentado. Ele diz: todas essas coisas que são necessárias para você vão ser acrescentadas. Esse versículo, ele traz um confronto à lógica humana, de que nós precisamos garantir a nossa segurança antes de pensar em Deus. Ah, Senhor, olhe, quando eu estiver estabelecido, quando eu estiver ali com a conta segura no banco, quando eu estiver bem estável, aí eu começo a ir à igreja, eu vou a uma célula, quem sabe eu até te sirvo, Senhor. Olha, quando eu estiver tranquilo, aí eu vou ali e faço uma oferta, viu? É assim, Senhor, tá? Fique tranquilo, quando tudo se estiver ali equilibrado na minha vida, eu vou lá e eu faço aquilo que tem que fazer com o Senhor. Jesus, Ele inverte essa ordem do mundo. Primeiro Deus, depois vem todo o resto. E isso não é irresponsabilidade, isso é fé no Deus que nos criou, que nos cuida, que nos provém e que nos dá todas as coisas, e com quem nós vamos viver por toda uma eternidade. A promessa dele é clara: todas essas coisas lhe serão acrescentadas, ou seja, quando a nossa vida está alinhada com o propósito divino, o cuidado de Deus se manifesta de uma forma natural e suficiente para todas as nossas necessidades. O Senhor não apenas vê as nossas necessidades, mas Ele se compromete a cumpri-las, quando nós buscamos a Ele acima de tudo. Olha aqui, o nosso culto de campanha da vitória. Quando buscamos a Deus sobre todas as coisas, colocamos Ele em primeiro lugar, é natural que Ele atenda às nossas necessidades. É isso que vivemos no culto de campanha da vitória. Buscar mais focadamente o Senhor. Prioridade é fazer o que eu preciso ser feito, no momento certo, na hora certa, com a dedicação necessária. Mas a ansiedade, ela tenta nos roubar as prioridades do momento. Seja sincero com você. O que é que tem ocupado o teu coração? Quais são as suas reais prioridades? Onde é que você tem dedicado o seu tempo, suas habilidades, os seus recursos? As suas prioridades, elas definem onde é que está o seu tesouro. E onde está o seu tesouro? É ali que se encontra o seu coração. Jesus disse: pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o
o seu coração. Não seja refém das suas paixões aqui na terra. O seu coração precisa estar alinhado com o Espírito, e o seu Espírito com o Espírito Santo do Senhor. Mas, continuando, também, eu destruo o mito da ansiedade compulsiva quando vivo um dia de cada vez. É um dia de cada vez, um passo atrás do outro. Focalize, concentre-se em viver um dia de cada vez. Sabe, sem atropelar, sem pressa, um passo após o outro. Segurança, confiança e seguindo constantemente. Vencer a ansiedade é uma decisão a ser tomada diariamente. Todos os dias eu preciso decidir vencer a ansiedade, colocando Deus em primeiro lugar todos os dias daquilo que eu faço. É preciso alinhar o coração, colocar o Senhor no centro, no lugar certo. Uma vez definidas as minhas prioridades, eu coloco o reino do Senhor, que são os seus valores, os seus princípios, as suas verdades, e assim eu posso viver livremente um dia de cada vez. O texto nos diz: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Todos os dias nós enfrentamos tribulações, adversidades. Então, para que você precisa vencer as tribulações, os desafios diários? E para que você se render, você se colocar e permitir que a ansiedade entre no seu coração, para além das lutas diárias, você ainda se preocupar com algo que pode ou não vir a acontecer na sua vida? Jesus nos ensina que viver ansioso pelo que ainda não aconteceu é apenas desperdiçar energia e paz com problemas que talvez nunca venham a acontecer, meus irmãos. Ao invés disso, nós somos chamados a viver o presente com fé, enfrentando os desafios de hoje com a certeza de que Deus estará conosco também amanhã. O mesmo Deus que agiu ontem é o Deus que está agindo hoje e que vai continuar agindo amanhã. Ele não vai fugir, Ele vai estar conosco todos os dias. Foi o que Jesus disse: ei, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e você também vencerá, porque eu estarei com você até os fins dos tempos. Essa orientação não é uma negação da responsabilidade, mas uma sabedoria divina que nos protege da sobrecarga emocional e nos lembra que o cuidado de Deus, ele é renovado todos os dias. A ansiedade com o porvir, ela é uma parceria com o medo. Medo não é apenas um sentimento, ele é um espírito. E um espírito que nos aprisiona. Tem gente que vive aprisionado no medo. Tem pessoas que não conseguem sair de casa, porque está aprisionado com o espírito do medo. Jesus disse lá em Lucas: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Foi o Senhor que nos entregou o seu reino. Especialistas dão conta de que o medo é um dos principais causadores da ansiedade. Medo da manhã, medo de morrer, medo de ficar sem trabalho, medo de perder o lar, medo de tantas coisas. Muitos ficam ansiosos por medo de pegar uma doença. Outros têm medo da morte, como eu falei. Alguns se sentem ameaçados pelo medo de ficar na solidão, desempregado, abandonado, de ser traído, traída. Ainda tem aqueles que têm medo de que algo que ele sofreu no passado volte a se repetir na sua vida. A ansiedade, em essência, é o medo de não estarmos no comando da situação. Se foi do agrado do Pai nos dar o reino,
Não há o que temer, meus irmãos. Ele nos entregou o seu reino. Em Jesus nós temos a plenitude de que andar como filhos de Deus. O medo não precisa ser negado. Ele precisa ser compreendido para que a gente possa enfrentá-lo. Do contrário, ele pode destruir as nossas expectativas e possibilidades de vitórias. Nós só vamos vencer o medo pela confiança. A confiança de que Deus está conosco, lutando todas as lutas. E aquilo que para nós parece impossível, nós temos o Deus que para Ele nada é impossível. E Ele diz que vai lutar as nossas lutas junto conosco. Então para que ter medo? Para que ter medo da morte se você vai passar toda uma eternidade com o Senhor? Para que ter medo de ficar desempregado se é o Senhor que traz provisão? Para que ter medo da doença se é o Senhor que cura, que liberta, que sara? Então com Deus podemos todas as coisas. Então lute contra o medo, não confiante na sua força, pelo que você tem, pelos seus recursos, mas confiante pelo Deus que está com você lutando as suas lutas. Por isso, para concluir, eu destruo o mito da ansiedade compulsiva quando eu confio que Deus, Ele está no controle. Porque Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua com o controle de tudo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele sabe de todas as coisas. Por mais que nós não compreendamos muitas coisas, mas nós devemos confiar, porque Ele sabe de tudo. A questão é que eu não posso ter confiança em qualquer coisa, nem em mim mesmo, porque sou falho. E não se trata de uma autossuficiência. Tem aquelas pessoas, e eu já disse isso várias vezes antes de conhecer a Jesus. Eu me garanto. Eu sei que eu vou conseguir aquilo, eu sei que eu vou conseguir isso. Não, eu faço que eu me garanto. Quantas vezes quebrei a cara. Porque quando colocamos a confiança em algo ou alguém falível, nós corremos o risco da falha acontecer. E isso virá uma frustração. Por isso que eu sempre falo para os casais, olha, não coloque expectativa no seu marido ou na sua esposa. Porque ambos são falhos. São duas pessoas imperfeitas que se juntam. Se não tiver o que é perfeito nesse laço aí, não vai adiantar. Então não coloque no outro a expectativa, senão uma hora você vai se frustrar, porque são falhos. Não coloque sua segurança em coisas, em ter dinheiro, em poder, porque são falhos. Só Deus não falha, só Deus pode todas as coisas, só nele podemos confiar. E quando colocamos a nossa confiança em algo ou alguém, que a falha acontece, ali a ansiedade entra e se instala na nossa vida. Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele sentenciou: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não busque em outro lugar aquilo que só Deus pode fazer por você. Só Ele pode ir. Nós destruímos a ansiedade e conseguiremos desfrutar de uma vida de paz. Paulo conclui dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando eu comecei a compreender quem Deus era, entregar a minha vida ao Senhor por completo, é tão interessante que acontecem coisas que antes iriam me deixar assim destruído, ansioso, agoniado, como a gente fala aqui no Nordeste, com aquilo que poderia acontecer. Mas como hoje eu paro e digo: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, então só me mostra o que devo fazer, e vou tendo meus passos, um após o outro, dia a dia, e como tudo vai ali surgindo e acontecendo. Por quê? Porque eu estou negligenciando aquilo que vai acontecer amanhã? Não, porque o que é amanhã não pertence a mim, pertence a Deus. A gente não sabe, meus irmãos, o que é que vai acontecer daqui a pouco.
Eu não sei o que vai acontecer quando passarmos daquela porta. Porque nós não temos o controle de nada, sobre nada. Por mais que o homem tente, ele não tem controle sobre nada. Mas Deus tem o controle sobre tudo. Ele sabe de todas as coisas. E Ele nos criou. Então nada mais natural do que dizer: Senhor, por mais que eu não esteja entendendo nada, eu sei que eu confio em Ti. Então eu te obedeço. E Tu estás no controle da minha vida. Só me ajuda a continuar caminhando um passo de cada vez. E vai comigo. Por isso, destrua o mito da ansiedade. Coloque Deus em primeiro lugar. Viva um dia de cada vez. E confie que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, precisamos entender que a verdadeira crença, ela está em Jesus Cristo e na sua palavra que é viva. O mundo ele vai oferecer muitos mitos, esses que nós vimos em 4 semanas e muitos outros aí, disfarçados de liberdade, que na verdade buscam nos levar a uma vida aprisionada em vícios e tantos outros males que nos destroem. Como vimos no da ansiedade, que tem alcançado e derrubado muita gente. Somente em Jesus Cristo nós temos tudo o que nós necessitamos para termos uma vida abundante. Somente o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é que nos traz a verdadeira liberdade. E essa liberdade não é uma abertura para nós vivermos em pecado, mas sim a capacidade de nós buscarmos não pecarmos mais. Buscarmos ter uma vida de uma maneira correta, fazendo escolhas que são as certas. A capacidade de amar e buscar a verdadeira abundância que só podemos encontrar em Jesus Cristo. Essa série, ela nos ensinou sobre alguns mitos, mas Deus pode ter trazido no seu coração tantos outros que precisam ser destruídos da sua vida. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Cada um de nós devemos destruí-lo para que nós possamos vivermos alinhados ao Senhor. Assim como é uma escolha, você abrir o seu coração e convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Esse Evangelho, que é as verdades do Senhor, onde Jesus nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, livrem-se dos mitos que tentam lhe paralisar. Receba a verdade do Evangelho que está em Jesus Cristo como o único caminho a ser seguido. Deixe, hoje mesmo, se você ainda não fez, o Senhor entrar na sua vida. Declare que você crê que Jesus é o seu Senhor, que nele verdadeiramente você é livre, e assim passe a ter uma vida encorajada na liberdade de Cristo, livre dos falsos mitos, dos mitos que tentam derrubar, destruir e te trazer maus hábitos, que tentam corromper e aprisionar você. Se você está conosco hoje e ainda não entregou a sua vida ao Senhor, essa é a oportunidade que você tem. Essa é a escolha que você vai ter hoje, a escolha mais sábia da sua vida. Nós vamos ter um momento de louvor agora. E nesse tempo, se você ainda não declarou a sua vida ao Senhor, eu te convido para vir aqui. Eu vou estar aqui na frente e vou ter a alegria de orar com você.
Não perca a oportunidade, porque o amanhã só pertence ao Senhor. Nós não temos controle de nada, a não ser entregar a nossa vida a Ele e saber que vamos passar todo um amanhã para sempre, toda uma eternidade na Sua presença. Baixe suas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos confronta, mas que nos traz também conforto. Conforto da Tua presença, conforto na certeza que Tu cuida de nós. Conforto de que nós não compreendemos muita coisa, mas Tu estás no controle de tudo, Senhor. Arranca dos nossos corações qualquer ansiedade, qualquer insegurança por aquilo que ainda vai acontecer ou não amanhã. Tira de nós, Senhor, esse mal da ansiedade. Preenche-nos com a certeza da Tua presença, com a certeza que Tu estás comigo, conosco, a todo tempo, e que Tu cuidarás de nós por toda uma eternidade. Assim nós te oramos, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém.